Nesse episódio do podcast Profissionais do Futuro, a gente conversa sobre a presença de mulheres na construção civil sustentável e as contribuições para a economia circular. Como a economia circular e a construção civil sustentável contribuem para a economia verde? E quais são as oportunidades para as mulheres nesse setor? Para esse papo super interessante, que eu estou muito curiosa, eu recebo aqui hoje a Beatriz Luz. Beatriz é autora de livro, é fundadora de uma consultoria que é Exchange for Change, atua bastante no Brasil e fora do Brasil, também é presidente do Instituto Brasileiro de Economia Circular. Bem-vinda, Bia. Recebo também a Carolina Borges, que é instrutora do Senai, especificamente do Senai Tatuapé, né? E o Senai é uma instituição que é referência na construção civil sustentável, essa unidade, e em toda a formação da educação profissional e tecnológica no Brasil. Muito bem-vinda também, Carol. É um prazer receber vocês aqui. Para a gente começar esse papo, que a gente vai falar de coisas muito interessantes, a gente vai falar de construção, vamos falar de economia circular, vamos falar de mulheres, né, de formação profissional. Acho que a primeira pergunta muito importante é assim, o que a gente deve entender por construção civil sustentável e o que ela tem a ver com a economia circular? Obrigada, né, pela extensão do convite, muito importante discutir esse tema. Sobre a construção civil, o que a gente pode dizer quando a gente está falando de uma construção ecológica, né, bioclimática? A gente está falando aí de algo que de alguma maneira se relacione de uma maneira harmônica com o meio ambiente e com os seres vivos. Então a gente está falando de escolher técnicas construtivas que não causem um impacto ambiental negativo, né? Então, desde qual material que eu vou escolher, como que eu extraio esse material, como que eu uso essa técnica construtiva, né? Quais são os fatores que eu estou elencando para essa construção no sentido de impacto, no sentido de emissão carbônica em toda a vida útil dessa construção. Legal. Né? E Bia, como é que a gente enxerga a economia circular aqui dentro desse contexto também da construção civil sustentável especificamente? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com essas mulheres ilustres aqui, podendo bater esse papo tão gostoso. Bom, a economia circular, ela traz um olhar ampliado para produção e consumo. Então, a Carolina trouxe muito bem a importância de escolher os materiais, de entender a origem desses materiais. Agora, a economia circular, ela provoca um novo olhar não só na escolha dos materiais, mas no redesenho das construções. Então, pensar a sua usabilidade, né, das edificações, mas também no final da vida útil daquelas edificações. Então, por exemplo, se eu vou construir agora uma indústria, será que daqui a 50 anos isso pode ser transformado em apartamentos? Então, a gente está vendo muito agora, principalmente nas economias mais maduras, o retrofit, né, que é uma readaptação de construções antigas para modernização. Então, a economia circular traz esse pensamento desde o design, não só de embalagem, de produtos do nosso dia a dia, mas também para a construção. Quer dizer, a gente não está falando de começo, meio e fim, a gente está falando de começo, meio e recomeço, né? Isso. Exatamente. Não existe fim, sim, né? Não existe... Não tem um lugar onde a gente pode colocar ali os resíduos. Então, a economia circular traz essa visão de resíduo ser matéria-prima. Não tem o jogar fora, não existe esse fora, não existe esse local, né? Então, ao invés de pensar, falando, né, do ponto de vista de princípio também, o tal do cradle to grave, que é do berço para o túmulo, usei esse material, ele teve lá não sei quantos anos de uso, depois isso vai ser descartado. Não existe esse fora, que lugar é esse onde vai ser descartado? Tem né, esse cruzamento de áreas. Então, o que o resíduo também de outras áreas podem contribuir para a construção civil, ou os resíduos gerados na construção civil com alguma fonte de
de energia para alguma outra área, alguma aplicação nesse sentido. Para vocês, né, que são especialistas na área, Uhum. não é um tema novo, evidentemente, mas se a gente olhar para a sociedade, as pessoas ainda estão descobrindo, né, um sistema construtivo que não é aquele convencional, o Sim. pensamento circular e tal, e isso traz para a gente uma necessidade de perceber possibilidades, né? Então eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte: como é que está o cenário da oferta de formação profissional pensando em construção civil sustentável e em economia circular? O que a gente tem hoje de disponível? Primeiro, eu queria só trazer uma reflexão. Eu costumo dizer que a mudança acontece quando a gente tem a consciência do problema. Então, durante muito tempo, desde a Revolução Industrial, a gente tem um modelo produtivo de extrair os recursos da natureza, fazer os produtos, usar e joga fora, né? E hoje, principalmente na era digital, na era da conectividade, que está tudo muito visível, a gente descobriu o lixo, né? Descobriu a poluição. Então, eu digo que o que a gente faz agora com essa consciência, né? Como cidadão, como na hora da escolha de uma compra de um produto, e como empresário, como indústria, como governo, a gente muda essa percepção. Então, eu acho que está totalmente ligado, né, à capacitação dos profissionais para pensarem dessa forma mais ampla. Então, eu digo que a gente tem que trazer essa habilidade de olhar além das fronteiras de um determinado projeto. Então, é como a Carolina trouxe, será que o setor de mineração e siderurgia, que tem ali um subproduto, a escória do alto forno, não poderia ser misturada na construção civil, na elaboração de estradas? E essa transformação desse material precisa de um olhar criativo, de um olhar amplo, de novos testes, de padrões, novos padrões. Então, a economia circular está trazendo esses novos olhares, essa redefinição de valor. O que é valor? Aí também dando a mão, né, nessa questão da conscientização social e a oferta, né, profissional, o Senai ele se estrutura bastante a partir da demanda industrial, né, como missão também institucional. Então, os cursos eles são organizados de maneira muito com a participação da sociedade civil, com a participação da indústria, né? Então, quando a gente cria um comitê setorial para discutir a saída de um determinado profissional, isso está totalmente atrelado com a atuação disso ali na indústria. E aí a gente falando um pouco dessa questão da sensibilização e da emergência social, isso é uma coisa que para nós agora já está colocado na sociedade. Então a gente pode perceber que as empresas elas têm mudado muito, né? Então, tanto nesse sentido de como que eu vou cuidar do meu resíduo, até por problema de risco de reputação, né? De avaliação, de como que eu estou tratando essa questão do capital verde, que está em muita ascensão. Então, as próprias empresas também colocam para a gente essa questão do... E se a gente formar uma turma especificamente para mulher, para cuidar desses assuntos? Vocês estão trazendo alguns temas que são importantes da percepção da sociedade sobre mudanças necessárias, né? Uma mudança necessária é a questão da equidade de gênero. Como é que a gente promove a presença de mulheres no setor, né? E eu acho que as experiências mostram pra gente que isso está mudando um pouquinho, mas eu queria ouvir de vocês. Eu sei que a Carol, por exemplo, que é arquiteta, também fez a formação técnica em edificações, né? Isso. Carol, e é professora, então você leciona, você vê muitas meninas e meninos, né? Homens e mulheres no programa e tal. Como é que está a questão hoje da presença da mulher na construção civil? Então, só pontuando, eu fiz o curso técnico de edificações, né, e na época de 95 a 98 ali, a gente já tinha uma presença mais ou menos 50% homem, 50% mulher, né, no curso, e o que a gente percebia do ponto de vista olha, vou me lançar no mercado de trabalho, era uma restrição de mulheres ocupando determinados lugares, principalmente voltados à prática, mais prática profissional, então um canteiro de obra. Então, todo o trabalho que a gente via associado à obra, a canteiro de obra, estava lá na descrição da vaga sexo masculino, e era bastante frustrante para quem queria ir para a obra, né, como eu, trabalhar, ir para a mão na massa, né, e a gente consegue perceber que a presença das meninas ali já existiam, né, então se colocando
época já era 50%, 50%, mas a grande diferença é o local de inserção dessas mulheres está sendo cada vez mais garantido, cada vez mais galgado, né, ampliado. Então a gente consegue perceber isso. Então, no Senai, por exemplo, a gente tem demanda de empresas para formar cursos especificamente voltados para mulheres. Então a gente tem alguns programas, né, Mulheres na Cor, Mulheres Integradas, cada uma relacionada a uma empresa, Coral, Tegra, Cirela, construtora de sonhos, né, com turmas se formando e já ligadas a esse profissional. Então a mulher se forma especificamente na área da pintura, da elétrica ou da construção e já estão trabalhando. E o feedback que a gente tem de resiliência, de perseverança nesse curso, de aplicação disso para as mulheres, ele é muito bom, muito grande, né? Então, quem está aplicando esse curso e está fazendo esse acompanhamento, percebe que as mulheres não evadem, não saem, permanecem, né? Se estabelecem profissionalmente a partir dessas oportunidades de uma maneira mais proeminente, vamos dizer assim. Entendi. Bia, a economia circular, ela propõe muita inovação, né, para o mercado, para o desenvolvimento de produtos, para a maneira de pensar e tal. E a diversidade pode ser percebida também como um recurso de inovação? Como é que a gente consegue associar a contribuição das mulheres, né, a contribuição que se pode fazer à inovação, ao desenvolvimento e olhando para a economia circular no setor? O que você diria sobre isso? Eu acho que é totalmente oportuno a gente pensar essa multidisciplinariedade. Eu acho que a gente está no momento da nossa sociedade de quebrar alguns paradigmas, de quebrar o status quo. Então a gente vem de um desenvolvimento desde a Revolução Industrial pautado na eficiência, na produção a qualquer custo, otimização e na obsolescência programada, que para o consumidor voltar para mim, eu vou fazer um produto que vai quebrar mais rápido e ele vai voltar para mim. Num mundo atual, com alta conectividade, alta competitividade, eu acho que as empresas estão começando a perceber que essa não é mais a forma de ganhar competitividade. Então a gente tem que gerar valor, né? O diferencial competitivo não está mais no custo, no valor e na performance, na qualidade, está na geração de valor. E eu acho que a mulher traz esse olhar ampliado, esse olhar diferenciado. E eu percebi isso, foi na COP25, que eu participei em 2019, quando eu me deparei num evento de economia circular, que as grandes lideranças de vários países eram mulheres. Então, na Noruega, era uma mulher que estava na frente da discussão, na Eslovênia, e a própria Ellen MacArthur, né, que é a grande inspiração, né, a gente tem uma outra inspiração que é a nossa mentora, que é a ex-ministra do Meio Ambiente da Holanda, que criou a visão da Holanda de ser 100% circular até 2050, uma mulher. Então, eu acho que mais e mais a gente está vendo a necessidade e a contribuição das mulheres com esse olhar mais sistêmico, um olhar de cuidado. Só que a gente tem que entender que não é uma questão do feminino e do masculino, é dessa complementariedade. E como você bem pontuou, da diversidade, de todas as habilidades, de um olhar criativo, mas ao mesmo tempo de um olhar técnico, de um olhar prático. Para a construção de soluções circulares, a gente necessita realmente desse olhar colaborativo, dessa cocriação. E eu acho que esse é o maior desafio e até para a gente colocar nos nossos treinamentos, né, de promover esses projetos conjuntos, né, de um olhar de longo prazo, de ter técnicos diferentes. A economia circular tem que abranger todos os departamentos de uma indústria. Não é só a área de design, a área de escolha de materiais, mas de onde vai vir esses materiais? Não adianta eu pegar um material super sustentável que não tem disponibilidade naquela região, mas ele é sustentável em outra região. E o que acontece com esse produto que foi feito com esse material depois? Vamos pensar o depois, né? Eu acho que essa que é a nossa... Pensa, esse depois, né? Talvez a gente possa pensar assim, como é que a gente pensa no ciclo de vida, né? Dos produtos, perdão, dos materiais.
Como é que isso se conecta com a construção civil? A gente tem cada vez mais estudos, aplicativos, né, inclusive internacionais, normatização avançando muito nessa questão de como que a gente analisa dado ambiental, como que a gente colhe dado ambiental, processa esse dado e para que isso sirva de base para que a gente tome decisões acertadas. Então, está dado que nós temos um problema de aquecimento global, um problema ambiental bastante grave, mas se a gente for ver essa questão de inclusão também, né, essa questão das ODSs, acho que é a quinta que vai falar de equidade de gênero e tem um porquê, né? Então, se a gente está falando de equilíbrio, a gente não pode olhar só para o ambiente, a gente tem que olhar os seres que estão relacionados a isso e ali o ser humano também. Então, as comunidades, né, como que elas se organizam, como que a sociedade se organiza. E aí, nesse sentido, a gente percebe a mulher se colocando como chefe de família, a mulher se colocando como gestora de lares, ou como o ser que é subjetivado para esse cuidado doméstico. E isso traz características, né, de bastante observação, detalhismo, e nesse sentido mais interdisciplinar ou mais holístico, de olhar para a coisa. Porque eu estou nesse, vamos dizer, por mais que as mulheres atuem bastante no mercado de trabalho, atuam, né, elas estão ali na terceira jornada, elas estão no cuidado do lar, elas estão, e não estou dizendo, olha, que louvável, é um problema que também precisa ser mitigado e resolvido, como que a gente equilibra e distribui melhor, né, isso. Mas isso gera já, como a gente fala bastante de capacidade, habilidade para desenvolver determinadas características, por que é tão valorizado? Ou por que está tudo bem? O trabalho da mulher invisível ali em casa, então essa gestão da coisa mais preciosa, né, que as pessoas têm, que é a manutenção das nossas vidas, né, da nossa existência, tá ok, gratuitamente a mulher tomar, e ela é perfeita para isso, mas ela não A gente está falando de uma necessidade de mudança de paradigma, né? Sim, sim. E eu vou voltar então num ponto, pensando nesse paradigma na formação profissional, porque se a gente quer fazer uma intervenção, né, uma intervenção na sociedade, no mercado, em que a gente possa ter umas dinâmicas diferentes de atuação e que a gente possa também ter uma presença maior de mulheres, a gente vai ter que essa intervenção vai vir pelo caminho da formação profissional, né? Então, a educação profissional e tecnológica pode trazer muitas ofertas. Agora, esse novo pensamento, esse paradigma de, por exemplo, avaliar ciclo de vida, fazer escolha de materiais, pensar em resíduos, né? Esse pensamento circular, ele já está presente na formação profissional? Que cursos existem? Quais são as possibilidades? E como é que isso está transformando o segmento? Então, a gente tem uma atualização relativamente recente do plano de ensino do curso técnico de edificações, né? E a gente percebe essa demanda por inovação. Então, inovação é uma palavra bastante forte. A educação profissional mesmo e a questão do empreendedorismo, né? Mas nesse sentido, pensando no empreendedorismo responsável, correlacionado, né, com esse tipo de coisa. Então, do ponto de vista da formação, a gente tem o nosso profissional formado tanto do ponto de vista da capacidade técnica, quanto da capacidade que a gente chama da soft skill, a socioemocional, e aí definitivamente passa pelo trabalho dessas soft skills, como que a gente está trabalhando esse profissional. Então, desde uma pergunta chocante que eu fiz para os meus alunos mestres de obras, que é: vocês estão preparados para ter uma mulher como chefe? Né? Já existe E também muito focadas em conhecimento, e eu vejo que as duas trouxeram livros aqui para essa conversa, né? Então, o que tem aí com vocês? Que conhecimento é esse relevante que tá aqui nesse nosso papo? Bom, eu trouxe aqui comigo Design e Economia Circular, né, que é do Senai São Paulo, um livro que foi publicado em 2020, agora bem recente, né, e
ele vai colocar aqui pra gente, ele é um livro que tem contribuição de estudiosos, né, de teóricos e de educadores, e que vai colocar para a gente aplicações práticas em várias áreas tecnológicas e um pouco dos conceitos dessa questão da economia circular, né? Então, a análise do ciclo de vida, cradle to grave, cradle to cradle, né? Então, ele vai esmiuçar um pouquinho tecnicamente como que a gente tem esse olhar, coloca historicamente essa questão de como a sociedade via esse extrativismo e essa linearidade na produção, e depois eu tenho o resíduo, mando ele embora, ele vai desaparecer, e como isso, né, pode ser aplicado de maneira de edificações, por exemplo, um curso que é mais aberto, que vai falar sobre certificação verde, né? Então, estão saindo também, né, do forninho cursos novos voltados para essas demandas. Ótimo né? saber. E a rede inteira tem toda uma preocupação com resíduo integrada, né, com esse tratamento, com essa interdisciplinaridade. Legal, Carol. Bia, aí o livro que você trouxe aqui para essa nossa conversa? Então, esse livro, ele agrupa mais de 30 autores de diversos países e chama Economia Circular, Debate Global, Aprendizado Brasileiro. E eu acho que a ideia desse livro é justamente mostrar a amplitude desse olhar, né? Que ser eficiente não é mais suficiente. Então, a gente está falando muito de um olhar para uma nova governança, de como os atores trabalham juntos. Então, esse livro começa falando dos 8 passos da economia circular no exemplo da realidade holandesa, que então se resume não só no olhar de design de produto, de escolha de materiais, mas o papel da política pública, o papel dos incentivos, da comunicação adequada para o mercado, para a gente gerar essa demanda, e toda a parte de renováveis. Então, eu acho que traz uma amplitude do olhar. E eu acho que vale a pena pontuar que o nosso governo brasileiro, né, tá trabalhando numa política nacional de economia circular, e eles viram essa potência da mulher participar dessa construção dessa política e criaram um programa de mulheres na política. Então, a Estratégia Nacional de Economia Circular está sendo desenvolvida, né, e avaliada por um grupo de mulheres profissionais de diversos setores. E eu acho que é isso que a gente traz aqui, né? Então, é um livro que, além disso, tem 11 estudos de casos brasileiros, e a gente espera aí trazer a inspiração e esse olhar ampliado para a gente mostrar as oportunidades para o Brasil. Vocês duas já são muita inspiração, viu? Eu agradeço muito por essa conversa, que foi ótima. A gente falou aqui, assim, deliciosamente sobre oportunidades e possibilidades. E é muito bacana ver que esse futuro está aqui, né? Ele está construído já, assim. Então, obrigada pela presença, pela participação de vocês. Eu que agradeço. Prazer é todo nosso. Obrigada. Muito obrigada. Curtiu? Continua com a gente para o próximo episódio, Podcast Profissionais do Futuro.